Capítulo 29, notícias interessantes. E o grupo se divide, André Luiz e Vicente ficam em companhia de Cecília e Aldonina. Cecília é filha do casal Bacelar e Aldonina é uma sobrinha que aguarda a vinda da mãezinha para organizarem seu próprio lar na cidade próxima. Ambas demonstram um magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. E eles ficam em conversação e faz até uma comparação de identidade com a paisagem social da Terra, mas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação, em tudo alegria pura, simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. E Cecília vai discorrer que o trabalho em nosso lar é um privilégio e que ela aguarda permissão, aguarda um prêmio para visitar nosso lar. E coloca nosso lar como uma colônia muito diferente da colônia de Campo da Paz. Ela vai falar a bênção de que é viver em nosso lar. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso. E chego a crer que, ao voltarem à extensão de benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, ou seja, o valor que de fato nosso lar tem, só vivendo em colônias inferiores para conseguir enxergar tudo isso, e é o que ela está falando, porque ela vive numa colônia muito inferior. Em nosso lar, André vai falar, temos igualmente grande número de sofredores. O Ministério da Regeneração, por exemplo, é uma colmeia de milhares, e ela vai fazer algumas observações. Ok, você diz muito bem quando se refere à colmeia, significando possibilidade de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontra a caminho de excelentes realizações. Naturalmente que são os irmãos desequilibrados que por lá existem, já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência. Já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva. E ela vai descrever Campo da Paz, o que acontece de verdade em Campo da Paz. Campo da Paz, conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá em nosso lar poderá existir muita gente que ainda chora, mas aqui no nosso meio há muita gente que se revolta. Vocês, lá em nosso lar, retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram, mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram. E vemo-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. E com isso ela demonstra que Campo da Paz é uma colônia ainda em condições muito diferentes de trabalho de nosso lar, porque os próprios desencarnados que chegam a Campo da Paz
são criaturas em condições diferentes, obsessores, revoltados. Por que isso? Porque há uma grande influência dos encarnados sobre a colônia por conta da própria distância. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne. Sabemos que na crosta a situação não é diferente, porque ela descreve há materialistas que se fantasiam de filósofos, demônios com capa de santos, pessoas de má fé a fingir generosidade e boas intenções. Então, a própria influência dessas características acabam afetando o ambiente de Campo da Paz. E Vicente vai dizer, eu imagino que o trabalho aqui é altamente meritório. Ela fala, sim, incontestavelmente, altamente meritório. Essa colônia, ela tem uma história bastante importante. E ela vai dizer, alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço desse órgão de assistência constante, ou seja, aqueles que já adquiram maior lucidez e, por conta do próprio trabalho, já está em condições melhores hierarquicamente de outras atividades, outros programas de serviços que são melhores, não ficam lá. Então, desse modo, ela vai falar, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia, em benefício geral. Ganha-se excelente compensação, sim. Temos direito a grandes valores intercessórios, mas, por isso mesmo, nossas responsabilidades não são pequenas. Então, a característica daquela região era de socorro mesmo. Capítulo 29. Notícias interessantes. Pergunta: nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com desvelado amor. Comenta.